Saudações cristãs, com a graça e a paz de Deus no coração de todos. Espero que todos estejam muito bem. Deus vos abençoe, guarde e prospere. Queridos, o tema que vou abordar hoje, eu peço que você fique comigo até o final. É um tema que muitos discutem, debatem, mas eu vou trazer uma ótica um pouco mais relevante para a vida do verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão não vive de aparência. A aparência é o que menos importa, é o que menos, não é que não importa, é o que menos importa. Porque a aparência externa ou estética, ela tem que representar o que dentro somos. Por isso que Cristo ele condenou a aparência estética externa, o que representamos, nem só esteticamente falando, mas o que representamos externamente. Por isso ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. Ou seja, não valiam estar branquinhos por fora, se dentro tinha neles a morte, ok? Esse é o tema, irmãos, sobre os dois pontos importantes e cruciais da vida de um cristão, que são oração e leitura bíblica. Bom, geralmente existem hoje, e até eu digo para os irmãos, que a facilidade em ler não é geral, não é generalizando, tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de fazer a leitura e de consolidar isso numa constante. Às vezes lê esporadicamente, mas lê e já logo pega no sono, cansa as vistas, desinteressa. Irmão, isso acontece muito. Já a oração ela demanda muito esforço. Eu vou colocar algumas coisas para nós conversarmos. A minha carne ela odeia a oração. Levantar pela manhã às 5 horas e ajoelhar de novo ao meio-dia, é uma labuta diária, irmãos. Pois a minha carne, ela detesta oração. Mas apesar disso, aprendi que devo descobrir aquilo que a minha carne detesta e fazer primeiro. Isso no sentido espiritual, bíblico, cristão. Tem coisas que a minha carne detesta, eu devo evitar. Mas no que tange a vida espiritual, eu preciso conhecer o que ela não quer fazer. Porque oração ela demanda um esforço, ela demanda comunhão, ela demanda um espírito de oração. Quando eu falo espírito de oração, não é um espírito externo, irmão, um estado de espírito de oração. No YouTube você tem que amarrar todas as pontas, porque eu nunca vi lugar para ter pessoas que não entendem o que você fala e tecem cada crítica sem sentido, infundada, que você vê que a pessoa realmente deve ter batido a cabeça com força na parede. Mas voltando lá, a minha carne detesta mais a oração, veja bem, do que o estudo bíblico. Porque o estudo bíblico pode servir em parte para a minha própria glória. As pessoas poderão elogiar-me por falar tão eloquentemente sobre a Escritura. Conhecimento, ele causa também uma forma de egolatria, E ser recebido com elogios e afagos, com lisonjas a respeito do conhecimento que eu tenho, Que eu tenho ali profundo conhecimento sobre a Escritura e manuseio muito bem a oratória bíblica, consigo fazer pontes hermenêuticas e esclarecer pontos complexos com uma compreensão muito mais profunda do que a maioria. Isso faz com que o ego desta pessoa se infle no sentido de se achar um sábio da Escritura. Então a sabedoria que emana da leitura constante, ela pode sim me causar um efeito rebote e me deixar inflado de egolatria e de vaidades, Porque ego e vaidade é a mesma coisa. E eu incorrer na ausência da pessoa de Deus, porque o orgulho, a vaidade, o ego inflado é o estado mental mais anti-Deus possível. E isso me afastaria do Senhor, mesmo eu conhecendo muito a Escritura. Então ler e não ter este equilíbrio mental de entender que eu sou eterno aluno e que eu nunca visto ou sento na carteira ou na mesa ou na cadeira de professor, não sou mestre em nenhum aspecto, ainda que Tiago prevê que alguns são mestres, mas mestres abaixo do mestre, mestres imitadores de mestres, assim como Paulo falou, para imitar ele como ele imita Cristo. Não é para imitar Paulo, é para imitar Paulo enquanto ele imita Cristo.
As coisas que Paulo, imitando Cristo, nós imitamos Paulo. As coisas que Paulo pratica, vive, né? E aí você imita Paulo dentro deste conceito. Paulo, sendo Paulo, não é para ser imitado. Assim, mestres que também Tiago fala, não são mestres em si mesmos, mas mestres em Cristo, porque eles ensinam Cristo. Isso está falando dos atalaias, dos cooperadores, dos anciões, dos diáconos, dos bispos, dos presbíteros, pastores, enfim. Essas pessoas estão colocadas como mestres, porque o mestre está nela. Né? O mestre ministra nela a sua palavra, a sua sabedoria, o seu conhecimento. Né? A boca dele é um dispenseiro de pão, de trigo. Então este sim é um tipo de mestre, mas não é um mestre por si só. Não é um mestre em si mesmo. Bom, mas vejam mais uma coisa. Eu coloquei aqui uns slides. Eu posso saber mais do que os outros. Isso vai criar uma vanglória, uma vaidade terrível em mim. Eu posso falar melhor do que outros. Isso também vai inflar o meu ego se não houver um controle espiritual aí. Se eu estudar bastante, eu posso falar em conferências, eu posso pregar palavras em púlpitos da CCB ou de outras igrejas. Mas, irmãos, tem um detalhe. Com a oração não é assim. Se eu orar muito, ninguém vai saber da minha eloquência, ninguém me elogiará, pois aquele é um momento entre Deus e eu, é um momento íntimo e único. Eu não vou ser exposto, não vou estar num palco, não vou estar exibindo ou ministrando algo para que outros aplaudam. Eu não vou ser reconhecido, chamado de homem de Deus, enquanto estiver dentro do meu quarto em minhas orações particulares. Eu estarei construindo um relacionamento entre eu e a pessoa santíssima de Deus, mas eu não vou estar criando uma atmosfera de aplausos e de reconhecimento como um grande homem ou mulher de Deus por ter uma oratória eloquente, um conhecimento profundo, uma pregação poderosa de palavra, de assuntos bíblicos, tanto expositiva como profética, independendo. Eu não serei reconhecido por ser um homem de oração, de estar em meu repouso, em meu recluso cantinho, ajoelhados aos pés do meu Deus. Independente, tá? Porque oração ela não acontece apenas de joelhos. Ela acontece quando o teu coração se dobra na presença do teu Deus, em comunhão com Ele, no nome do Senhor Jesus. Ajoelhar somente e não dobrar o coração é mera formalidade. E Deus não aceita formalidades, Ele aceita entrega, busca, gemidos, clamores, aquele que declara querer a pessoa de Deus. Se eu orar muito, não serei compensado pelos homens, mas serei muito compensado por Deus. Então, queridos, isto é algo que nós devemos cogitar fazer. Qual é o mais importante? E eu vou deixar algo para vocês pensar aqui. É mais importante nós orarmos ou nós lermos uma Bíblia? Aí a pergunta vai: se você fosse um pássaro, era mais importante a asa esquerda ou a asa direita? E aí o pássaro, se pudesse responder, responderia: olha, as duas asas me é importante porque eu não consigo voar apenas com uma, eu preciso usar as duas. Então o cristão não consegue viver a sua vida cristã só com oração, sem conhecimento bíblico, ou só com conhecimento bíblico e sem oração. Porém, esse tema, para não ficar tão simplório, eu trouxe algo aquém, em que veladamente Satanás não vai te impedir de ter leituras bíblicas se você estiver obstinado, determinado a fazê-lo. Porém, ele vai achar meios de invalidar a tua busca, aumentando o teu ego quando você, por deter um conhecimento além da maioria, começar a se expor de forma vaidosa. E ainda que isso seja velado, oculto, dentro de você, ninguém perceba, ao teu redor todos te acham humilde, mas em si você se sacia daqueles elogios, de ver os rostos impactados pelo aquilo que você prega, exorta e ensina. Você tem ali dentro de você um prazer em ser aplaudido ou bem recebido. Isto é sim vaidade, você aprende a gostar disso e Satanás dá um jeitinho de te transformar num vaidoso velado sem que alguém perceba, porque o que importa
para o adversário é corromper o teu coração para te afastar do Senhor. Orações nunca fariam isso contigo, né? E as orações, elas tendem, irmãos, a tomar um caminho muito mais excelente. Veja bem, às vezes nós ajoelhamos e a nossa oração não vai. Mas quando vamos apresentar amigos, amigas, irmãos e irmãs, causas alheias à nossa, a oração faz esse experimento. A sua oração começa a ganhar velocidade, começa a encorpar e você recebe o feedback positivo da presença de Deus, se agradando da tua postura. Não faça isso como uma receitinha, porque aí vai ficar vazia a tua oração. Mas faça isso de coração mesmo, e o Senhor acrescentará riquezas abundantes em ti. Então, quais as melhores? Irmãos, são as duas juntas, porque um pássaro não voa com uma asa só. E se você quer ser um cristão que quer voar mesmo nas coisas de Deus, faz disso um princípio. Levanta, tua carne não vai querer orar. Em momentos aleatórios do dia, ela não vai querer orar. Aí você põe um gatilho mental, um pivô. Se ela não quer, aí eu vou. Se ela não gosta, eu farei. Tudo o que agradaria a Deus eu não sinto vontade de fazer, esta é a regra que eu devo deixar bem claro. Se eu não tenho prazer nisso, eu vou fazer isso. E você vai determinando contra a tua carne aquilo que você quer do Senhor, quer viver para o Senhor. Então você vai ajoelhar mesmo sem ter vontade. Estou sem comunhão, ajoelha e fala as 3, 4 palavrinhas, agradece o Senhor por tudo, peça perdão e confessa teus pecados. Levanta e faz isso de novo, e até que as suas orações vai ser inspiradas pelo Senhor e você vai ver crescer em ti uma grande riqueza espiritual. Não perca este vídeo, esses conselhos, não deixem passar. Isto é uma riqueza que o Senhor me deu de compartilhar junto aos irmãos, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma vanglória. É apenas uma estratégia para nós vencer isto aqui, irmão, que é o primeiro abismo entre nós e Deus, é o primeiro inimigo entre nós e Deus, é a nossa própria carne. Vençamos ela e o Senhor nos dará muito mais. Sede fiel no pouco e no muito te colocarei. Saudações finais com o ósculo santo da caridade, abraços fraternos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.